Olá pessoal, chegamos ao último episódio da série 10 anos e 10 vozes. Ao longo dos últimos episódios, inclusive, nós acompanhamos diferentes trajetórias e descobrimos que, apesar de cada história ser única, uma coisa em comum: a liderança ela é construída principalmente com os desafios e com as escolhas de desenvolvimento que vamos fazendo ao longo do caminho. O programa Líderes Singulari, há 10 anos, vem cumprindo esse papel principalmente de transformar profissionais em líderes mais inspiradores, aproveitando a jornada em busca principalmente da liderança assertiva. Bom, eu sou a Elisa Denis, eu estou diretora estratégica de recursos humanos hoje na DDIL Associados, é uma empresa com 30 anos de história, especializada em consultoria completa para as empresas da Zona Franca de Manaus. Obrigado, Elisa. Eu sou Clesley Rodrigues, eu atuo como liderança no terceiro setor. Hoje estou à frente do Nascer como diretor executivo, mas também sou consultor para organizações sociais em temas de gestão, comunicação e captação de recursos, para que elas possam se aprimorar cada vez mais e desenvolver. Sensacional, obrigado por vocês estarem aqui com a gente, né, nesse nosso último episódio. E assim, a gente falando sobre liderança, na visão de vocês, o que é o maior desafio de liderança hoje e o que define um bom líder? O que define um bom líder, sem dúvida, é que ele seja o exemplo daquilo que ele quer que sejam os seus colaboradores, que ele quer que sejam os seus times subordinados. Sempre, desde cedo, aprendi que a liderança ela é muito movimentada e impulsionada pelo exemplo. Perfeito. Sem dúvida, hoje, da forma como eu tenho buscado, busco uma liderança humanizada, em que está aberta à escutativa dos seus colaboradores, para tomar a verdadeira pé do que é a empresa, especialmente numa empresa como a nossa, que nós temos mais de 100 colaboradores, então é muito importante a Nossa, escutativa. Mas também ter o lado humanizado desse líder, sem esquecer dos resultados, até porque é perfeito. o que impulsiona as nossas empresas, né? A rentabilidade delas. Ah, com Muito bom. certeza. Acho que o maior desafio sempre vai ser gente, porque é sempre sobre gente. E liderar pessoas, eu acho que tem muito mais sobre. Não é muito sobre mandar, mas sim sobre ouvir, né? Ser o Saber exemplo, saber delegar, muito delegar, importante. Perfeito, perfeito. dividir todas essas atividades, porque o resultado sempre vem de pessoas, o positivo ou o negativo. Então, da forma que você lidera, da forma que você instrui, é Impacta no que vai resultado. impactar no resultado. Muito bom, muito legal. E a gente cuidando de gente, então são esses desafios exatamente que vão sendo enfrentados, né, ao longo do projeto, ao longo do tempo, né. Então a gente começa a falar bastante sobre mudanças, né, então tudo isso que vem acontecendo, principalmente na velocidade que essas mudanças vão acontecendo. A inteligência artificial inclusive está aí muito presente e cada vez mais rápida, né, as mudanças vão acontecendo. E falando sobre liderança, Elisa, Clesley, vocês sempre se imaginaram como líderes? Vocês sempre já tiveram principalmente essa visão de que líderes vocês queriam ser? Por algum motivo, por alguma situação, por alguma ocorrência, por alguma mudança, vocês alteraram ou mudaram a forma de liderar de vocês? Bom, no meu caso, a empresa na qual eu trabalho foi fundada pelo meu pai. Então, é uma empresa familiar. E naquele momento em que o jovem é chamado a discernir o que ele quer fazer, eu tinha uma outra trajetória em mente, até que um estalo deu na minha cabeça. Eu falei, meu pai carinhosamente chama a nossa empresa de lojinha, e eu perguntei dele, pai, quem vai cuidar da lojinha? Aí ele, bom, eu não sei. Aí eu falei, então vai ser eu. Então, nesse caso, eu devo reconhecer que eu me imaginava numa posição de liderança, Legal. até porque foi como um chamado a assumir um legado do meu pai. Mas sempre que eu estive no negócio, eu passei por todas as fases, a minha trajetória foi desde o estágio, eu tenho formação jurídica, então fui advogada numa área bem técnica, né? Fui subordinada de uma coordenação. Eu não tive nenhuma pressa para chegar na liderança, Aham. mas eu sabia que fruto da posição que eu tinha, desse combinado que eu tinha com meu pai, esse momento chegaria. Mas isso não fez com que eu sentasse numa cadeira, né, Uhum. um berço de ouro, e ficasse acomodada. Pelo contrário, ele me chamou muito mais essa responsabilidade no desenvolvimento para me tornar a líder. Quando chegou a hora em que eu mudei de uma função que era estritamente técnica, né? Eu era uma profissional, uma advogada, atuando na área societária, com um perfil extremamente executor e técnico. E aí, fruto de uma reestruturação interna,
eu fui como uma secretária desse comitê gestor, que era o nosso órgão diretivo máximo, que hoje ele é a nossa diretoria. E ali eu fui como uma aprendiz. E eu fui realmente aprender as coisas do zero, porque um trabalho técnico, ele é muito diferente de um trabalho de gestão. E então foi nesse momento que virou a minha chave que eu precisava me capacitar. Foi quando eu tive o contato com a Escola de Líderes da Singularity. Sensacional, muito legal, muito bacana. Cara, eu nunca me imaginei líder, mas eu sabia que esse momento um dia chegaria, né? Isso acho que é algo quando a gente traça o objetivo de carreira, quando você está ali no banco da faculdade, você pensa um dia, vou ser um gerente, vou chegar a um cargo de direção. E eu vi da iniciativa privada antes de atuar no terceiro setor. Então, acho que graças a Deus, eu posso dizer assim que eu sempre tive bons líderes, né? Então, sempre que eu pensava, desde quando a gente fundou o Nascer, eu acho que o elo foi esse. Quando dentro de um carro o Nascer nasceu, literalmente, quando houve a necessidade de ter mais uma ONG para cuidar de crianças, e numa conversa a gente vinha falando sobre isso, né? A gente ia presidente do Nascer, e ela disse assim, eu não tenho como liderar mais uma ONG. Você dirige para mim? Vou dirigir. Claro, cuido sim, mas eu tracei um plano de que aquilo ali teria um início, meio e fim da atuação no terceiro setor. Lei do engano meu. Mas quando eu assumi essa direção, eu sempre me inspirei nos líderes que eu tive. Porque sempre foram pessoas que primaram pelo desenvolvimento, dava responsabilidade, monitoravam, mas dava aquele poder de poder decidir junto. Então, acho que isso é um grande segredo da liderança, né? Você trazer para perto e formar ali junto. E aí, nesse momento... Se eu puder te acrescentar... e também, assim, a gente nota que a liderança não é pela posição em si, né? É o propósito que carrega. Todo negócio, seja DDIL, seja Nascer, eles têm um propósito muito claro por trás disso. E são ser mobilizados por este propósito, e nesse ponto foi fundamental, no momento em que a gente estruturou e definiu também, que aprendido na época na Escola de Líderes, sobre identidade organizacional, para que você tenha uma missão clara, uma visão para saber te direcionar onde você quer chegar, e através de quais valores esse trabalho vai ser desenvolvido. Isso dá um norte não só para a liderança, como também para toda a empresa. Para toda a equipe, no total. Então, acho que foi quando a gente chegou no programa de Líder Singular, foi quando o Nascer cresceu nos seus projetos, ele precisava de uma estrutura mais sólida, de pessoas mais consistentes ali. Então, a gente trouxe as pessoas-chave da instituição para fazer aqui o programa Líder Singular, e foi quando o nosso leque se ampliou, e foi quando a gente teve coragem de abrir as nossas portas e dizer assim, eu acho que esse chegou o momento de crescer, agora a gente consegue crescer com estrutura, e o resultado veio logo 8 meses depois. Bacana. E liderança, ela pode ser intuitiva, especialmente para quem funda o negócio. Mas para quem vem depois, especialmente quando é uma sucessora, como no meu caso, nem sempre é intuitivo. Sim. Né? Então, o dono do negócio tem tudo na mente. Domina tudo, né? Uma precisa preparar os seus sucessores. Incrível. E aí o desafio do sucessor é justamente dar a perenidade de forma sustentável para esse negócio. E aí eu lhe digo, tem técnica para isso. Você pode não ter nascido com o mesmo dom, né, do fundador, mas você tem condições, através de ferramentas técnicas, de desenvolver. Com certeza, porque a gente fala de um legado nessa esfera, né? Então o trabalho precisa continuar. Sem dúvida. E aproveitando até esse gancho, Elisa, dessa parte técnica, o que mais marcou vocês dentro do programa Líderes Singular? Quando vocês participaram, o que ficou mais marcado para vocês, que vocês conseguiram aplicar, inclusive, no dia a dia de vocês? Primeiro de tudo, autoconhecimento através do MBTI. Sensacional. Saber quem eu era, né? Para saber a forma como eu tinha preferência de trabalhar. Eu fiquei com vontade de fazer MBTI em todo mundo que tinha contato comigo direto em casa e no trabalho, com esse desejo na época. Porque o relatório, ele te dá muitas diretrizes sobre a melhor forma, quais são as preferências, quais são os desafios. E aí você tem a oportunidade de trabalhar com o melhor do potencial das pessoas. Perfeito. Né? E, então, sem dúvida, a ferramenta MBTI. É justamente sobre isso. Entender o real valor de missão, visão, valores, porque até então eu não tinha esse conhecimento. Para mim era só uma frase estampada na parede, e eu vi que não. Né? Hoje eu uso muito os valores para tomar decisão no trabalho, no nosso dia a dia. Quando a gente está diante de situações extremamente difíceis e conflituosas, eu falo quais são os valores que a gente vai honrar para tomar essa decisão. E para quem é um pouco mais emotivo, né, feeling, você tem um processo de tomada de decisão racional.
estruturado. Então, liderança situacional, dar feedbacks sinceros, construtivos, foram sim, foi um divisor de águas para mim. Perfeito. A escola de líderes, eu tive contato com todos esses conceitos na escola de líderes. Muito legal. E Elisa participou ali em meados de 2019, 19. né, E foi Elisa? exatamente nesse momento que eu estava fazendo essa transição interna de carreira, vamos assim Muito dizer. legal. E o quanto é atemporal falarmos sobre pessoas e o quanto que é necessário cada vez mais olharmos para essa parte de autoconhecimento, principalmente. Com Olhar para dentro de certeza. nós para que a gente possa conseguir, inclusive, enxergar no outro. Sai o relatório do MBT e a gente já começa A gente a se se identifica, identificar isso. e já começa a identificar o outro. Então é por isso que ele responde desse jeito, é por isso que ele não Responde responde, né? desse Então, jeito. até o que não acontece realmente é Qual é a tua impactante, primeira né? formação? Tua formação? Eu sou administrador. Administrador. Eu sou advogada. Eu digo que advogar é muito mais fácil que gerir. Que certeza. gerir me trouxe muito mais desafios Com do que a certeza. própria advocacia. Com Muito certeza, bom. porque o desafio sempre vai ser gente. Eu acho que é isso que ela trouxe sobre o MBTI. O programa trouxe pra gente, foi de fato um divisor de águas, porque ele trouxe a clareza do que a gente já vinha fazendo, da forma que a gente vinha fazendo, onde a gente estava acertando, onde a gente precisava melhorar, porque é sempre esse jogo de erros e acertos. O importante é você corrigir e saber como lidar. Então, saber como lidar com as pessoas, com os membros da nossa equipe, reaproveitar talentos, sabe, julgar menos, isso trouxe para mim trouxe esse crescimento, porque às vezes a gente tinha muita frustração nesse processo. Então, trazer isso à tona e lembrar que a gente está no terceiro setor, onde a gente trabalha muito com pessoas que estão em situação de extrema vulnerabilidade, que precisam muito mais do nosso olhar empático, me fez ter clareza de quais pessoas da minha equipe precisavam também ter esse olhar e quem era a peça-chave para atuar no lugar onde estava. A gente teve que mexer no tabuleiro do nosso xadrez ali e colocar as pessoas certas no lugar certo, porque a gente percebeu que estava perdendo talento. E hoje a gente, graças ao programa de Líder Singular, a gente teve essa exata noção de onde a gente estava, como a gente estava atuando e conseguiu corrigir. Muito legal, muito legal. E a gente olhando para essa pluralidade, quase não sai, pluralidade. Olhando para isso, a gente percebe essa importância, inclusive, dentro do programa Líderes. Como foi para vocês lidar com outros líderes, lidar com outras áreas, com outros setores? A gente está aqui falando do terceiro setor, a gente está falando aqui da área de advocacia. Como foi para vocês essa riqueza, né? Essa diferença, diversidade dentro do time? Eu acho que primeiro participantes. a gente chegou naquele momento ali, quando a gente fala de gestão de pessoas, a gente chegou no momento que estava todo mundo aqui, eu sou igual. Então a gente conseguiu ter a clareza de que as mesmas dificuldades que se tem no setor privado, no governamental, no terceiro setor, é tudo sobre gente. Então aprender com o que cada um estava trazendo ali de boas práticas e entender que essa aplicabilidade também se dava certo no nosso trabalho, foi sensacional compartilhar isso com a turma. Legal. A minha turma foi bem diversa. Eu lembro que tinha dentistas, pessoas da área jurídica, engenheiros e diferentes perfis de MBTI também. E era interessante que nas dinâmicas, como a forma de solucionar os problemas eram muito diferentes. Legal. Eram muito diferentes. Então, essa diversidade de olhares, ela também enriqueceu a importante. experiência. E o que eu me recordo muito bem, quando a gente chega naquela parte de inteligência emocional, acho que tem alguma dinâmica que a gente... eu lembro que na época, Singulares sempre na vanguarda da tecnologia, né? Sim. A gente usava um Google para usar, Sim. fazer um Óculos jogo, de né? realidade virtual. De realidade virtual. E tinha que acionar uma bomba, sendo que aquele que estava olhando o dispositivo, ele não conhecia as instruções, e quem lia as instruções não. E aquilo dava um nervosismo em algumas pessoas, e outras... Não, calma, gente, tá tudo certo. Então, foi muito interessante na hora também da reação em relação à inteligência emocional. Toda diversidade, ela traz riqueza, né? Até exerce a nossa habilidade ali, nosso soft skill, Sim. de ter um pouco mais de paciência, empatia com quem é diferente da gente, com quem pensa de outra forma. E em dinâmicas coletivas, a gente cedo vê quem é que tem esse tino para liderança. Né? Ou é mais centralizador. Dentro do programa a gente aprende que todas as pessoas são necessárias e importantes nesse contexto. Exatamente. Muito bom, essa diversidade e vai se complementando, né? E isso é bacana quando a gente começa a ver que a minha dor pode ser a dor do outro, a minha dificuldade pode ser também a dificuldade do outro, e eu posso aprender também, né? A gente fala muito, como já falamos, inclusive nos outros episódios, lifelong learning, né? A gente traz essa ideia, né, de que a gente precisa continuar aprendendo sempre, mas aprender exatamente para aplicar, para se desenvolver, para crescer, não é estudar por estudar,
mas de fato estudar para se desenvolver, para se tornar um líder melhor, mas principalmente uma pessoa melhor, né? De que forma que a gente consegue inspirar e desenvolver nosso time e continuar se desenvolvendo. E o quanto que isso impacta principalmente os resultados. A gente começa a ver as pessoas também sendo impulsionadas, né? Sendo inspiradas por nós enquanto lideranças. Muito bacana, gente. E se vocês pudessem deixar uma mensagem de que tipos de liderança, o que vocês gostariam de compartilhar com quem está nos assistindo, principalmente qual conselho vocês dariam para quem quer se tornar um líder melhor? Tenha valores bem definidos, uma base sólida. Seja um líder realmente fiel, ou, sobretudo, aos valores pessoais. Não participe de uma empresa cujos valores não sejam compatíveis com os seus. Trabalhe de forma ética, correta e seja resiliente. Porque o mundo, ele te oferece muitas oportunidades, muitos desafios e muitas mudanças. Eu acredito que essa clareza de se permanecer fiel aos seus valores, ela vai te trazer momentos difíceis, é verdade. Mas ela vai também te levar a grandes resultados no tempo certo. Legal. Olha, eu Obrigado. endosso as palavras da Isabela e eu concluo dizendo que Da Elisa, liderança rapidinho. é Da Elisa. Elisa. É um homem que Posso gera muita cortar? gente, ele confunde os nomes, né? Tem duas pessoas para lembrar. A gente edita, não tem Elisa. problema. Eu endosso as palavras da Elisa e complemento que liderança é isso, é gente cuidando de gente para gerar um impacto positivo, e a gente sempre tem que lembrar, dentro desse processo de liderança, de ser para quem a gente está liderando o líder que a gente se inspira, em quem que eu quero que me substitua, como que eu quero que as pessoas tratem as pessoas, eu tenho que ser a principal referência sempre. Muito legal, muito legal. O exemplo, né? Muito bacana. E vocês usaram uma expressão, Elisa, te usou uma expressão muito interessante, falou sobre o divisor de águas que foi o programa Líderes Singulares. Para quem ainda não conhece o programa, Elisa, para quem não participou, ainda não teve a oportunidade de participar do programa Líderes Singulares, o que você poderia dizer, o que exatamente foi esse divisor de águas? Qual foi o principal impacto que te gerou da Elisa que era quando entrou no programa e a Elisa que saiu do programa Líderes Singulares? Ampliou meu horizonte, me fez enxergar a própria empresa e outras realidades de uma forma mais madura. Uhum. Talvez eu tivesse ali uma visão muito limitada em relação ao que era gerir. Nesse momento, se você está aí num processo iminente de se tornar um líder, ou deseja galgar isso, né? Porque muitas vezes as coisas deixam de acontecer na carreira das pessoas, e elas ficam com essa sensação de estar estagnada, e beba de outras fontes. Então, se você é da área jurídica, beba de uma fonte diferente, e a escola de líderes, ela te dá essa diversidade, tanto pelo conteúdo, como também pelo público, que vai ser bem diferente. Perfeito, muito legal, muito bacana. E para você, Clesley, Com você vinha certeza. conversando, inclusive antes da gente começar a gravação, você falava sobre uma transição, sobre um momento em que você está passando e entregando. Fala para nós um pouquinho, principalmente a partir do programa Líderes Singulares, como é que foi esse momento para você tomar uma decisão de formar novos líderes e quanto que isso é importante? Olha, ele trouxe pra gente a exata clareza que já estava chegando o momento da sucessão, de que a gente precisava de alguém que me substituísse na casa. Hoje a gente já tem essa pessoa, ela inclusive já fez também aqui o programa Líderes Singulares, fez junto com a gente, e trouxe essa segurança de que chegou o momento de partir para novos horizontes dentro da gestão da instituição, e acompanhar esse crescimento assim é inenarrável. E o quanto é importante você se capacitar, porque não adianta eu sonhar em ser líder, é muito importante você seguir quem você quer se tornar, pelo menos ser parecido com alguém. Então, caminhe com quem você se inspira, siga quem você se inspira, mas você também precisa se capacitar, porque não é só sobre desejo, é sobre competência técnica, é sobre saber gerir, é sobre saber se comunicar, né, e passar essa mensagem de quem você quer ser. Que não exista um abismo entre a vontade e a realização de fato, né? Legal. Isso só depende da gente. Legal, sensacional. Gente, muito obrigado pelo presente Alegria para nossa. nós. Parabéns. Que foi A gente vocês quem estarem agradece. aqui com a gente.
nesse nosso último episódio. Obrigado por compartilharem principalmente a trajetória, a história, como estavam, como estão, principalmente. Trazer essa visão para quem está nos acompanhando é muito rico. Foi muito bom ter vocês aqui conosco hoje. Obrigado por esse compartilhamento. Obrigado É por uma esse honra, carinho. Bom, gente, e vida longa ao programa de Com líderes. certeza, que é venham uma mais honra 10 fazer anos. parte desses 10 anos. Muito obrigado, obrigado, Elisa, obrigado, Clesley. Gente, ao longo dessa série, né, 10 anos e 10 vozes, nós ouvimos diferentes histórias, hoje aqui com a Elisa e com o Clesley. A gente se ouviu muitos aprendizados e cada uma dessas histórias, cada uma dessa trajetória, cada um desses aprendizados, ficou evidente que a liderança não nasce pronta, né? A Mas liderança vai sendo desenvolvida, construída ao longo desse tempo, ao longo das nossas experiências, principalmente, dos desafios e desse desenvolvimento contínuo. 10 anos e 10 anos e 10 vozes é, acima de tudo, um retrato do impacto que o nosso programa Líderes Singular gerou ao longo dessa trajetória, ao longo desses 10 anos, né? Formando profissionais mais preparados, fortalecendo principalmente lideranças e transformando caminhos, né? Inspirando mais pessoas a serem melhores líderes. Nós encerramos esta série celebrando não apenas os 10 anos do programa Líderes Singular, mas também todas as pessoas hoje aqui representadas pela Elisa e pelo Clesley, todas as pessoas que passaram pelo programa e fazem parte da nossa história e ajudaram principalmente a construí-la. E para quem deseja construir nossa trajetória como líder, fica o convite. Talvez a próxima história a ser compartilhada aqui seja a sua. Continue nos seguindo, fique atento aí. Nosso programa Líderes Singular e à disposição para formar novos líderes e inspirar novas pessoas. A jornada em busca da liderança assertiva. Muito obrigado, gente.